Em nosso estudo de hoje, a lição 9 do livro Mediunidade e Sintonia tem por título Mediunidade e Nós. Nem sempre conseguirás materializar os amigos da vida maior para satisfazer a sede de verdade que tortura muitos de nossos companheiros na Terra, mas sempre podes substancializar essa ou aquela providência suscetível de prodigalizar-lhes tranquilidade e consolação. Nem sempre sonorizarás a voz de desencarnados queridos para reconforto dos que choram de saudade no mundo, no entanto, sempre podes articular a frase calmante que lhe transmita encorajamento e esperança. Nem sempre obterás a mensagem de determinados amigos que residem no mais além para edificação imediata dos que sofrem no plano físico. Entretanto, podes improvisar algum recurso com que se lhes restaurem a energia e o bom ânimo. Nem sempre lograrás a cura de certas enfermidades no corpo de irmãos padecentes, todavia sempre podes lenir-lhe o coração e aclarar-lhes a alma com o apoio fraterno, habilitando-lhes a mente para a cura espiritual. Nem sempre te evidenciarás como sendo um fenômeno, mas sempre podes, em qualquer tempo, ser o auxílio a quem necessite de amparo. Médium quer dizer intérprete, medianeiro, e dá utilidade à própria vida, transformando-nos em socorro e bênção para os demais, é ser médium do eterno bem sob a inspiração do Espírito de Jesus Cristo, privilégio que cada um de nós pode usufruir. A mensagem que o Emmanuel deixa por trás, nas entrelinhas, numa lição como essa, é dizer o seguinte: a gente vai contar sim com a colaboração desses amigos do plano espiritual o tempo todo. Mas vamos aprender cada um a desenvolver em si também essa capacidade de tomar a iniciativa para fazer as coisas. A gente lembra que o Espírito de Verdade fala lá no Trabalhadores da Última Hora: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. O tempo todo a doutrina espírita nos estimula a que a gente busque o estudo, a que a gente busque cultura, a que a gente busque prática, trabalho, para que a gente possa estar se especializando e desenvolvendo conceitos, para a gente tomar muito cuidado com algumas pessoas que naturalmente, ainda pela etapa evolutiva que se encontram, quando descobrem a intervenção dos espíritos no mundo corporal, querem o tempo todo contar com os espíritos de maneira assim, muito dependente mesmo. A gente está falando assim de quadros que a gente deve abrir os olhos, tá? Como, por exemplo, a pessoa que... Eu cheguei a ver isso, por isso que eu uso muito esse exemplo. A pessoa vai fazer uma pergunta para o plano espiritual: qual é a cor que ela pinta a casa dela, se é uma cor X ou cor Y. Ou, às vezes, questões morais um pouco mais complexas, como, por exemplo, né, abandono o meu trabalho, ou me separo do meu relacionamento, do meu casamento, e vai perguntar para os espíritos. E, dependendo do lugar que vá, vai encontrar espíritos que vão trazer essas respostas, porque a gente sabe que existem espíritos inescrupulosos em todos os lugares. Mas a gente vai lembrar que eles têm muita prudência em nos orientar, os espíritos superiores, e de preferência eles têm aquele jargão, né, de não interferir no livre-arbítrio da pessoa. Uma coisa muito simples que nós ouvimos foi do Divaldo Pereira Franco. O Divaldo Pereira Franco, uma vez, ele fazendo uma palestra dele, falou assim: olha, eu estou pensando em me separar, me separo ou não? E a resposta do espírito: se você se separar, nós estaremos do seu lado para te auxiliar. Se você não se separar, nós também estaremos do seu lado para te auxiliar. Mas a escolha deve ser sua, porque se eu escolher por você, eu transfiro a responsabilidade de tudo o que vem a acontecer para mim. Aí a gente fica pensando: tá, então o que eu faço numa situação dessa? Você vai fazer de tudo para orientar aquela pessoa dentro dos postulados da doutrina, dentro do Evangelho de Jesus, sem interferir, deixando para ela a liberdade dela escolher o que ela quiser. E é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque até no exercício mesmo, na prática mesmo, eu me peguei algumas vezes falando em atendimento fraterno: se fosse comigo, eu não faria desse jeito. E isso está interferindo no livre-arbítrio. Depois eu tomei um puxão de orelha e falei: não, eu vou mudar a partir de agora o meu discurso e vou simplesmente falar de doutrina.
Como é que se fala de doutrina no momento desse? A pessoa vem falar comigo sobre desemprego, eu vou falar para ela, está sendo um momento de dificuldade, mas em mundos de provas e expiações é assim mesmo, porque a gente precisa desenvolver inteligência, os espíritos ficam nos testando, a gente busca uma estabilidade quando vai vir, de repente a instabilidade encontra a gente de novo, a gente tem que buscar tudo de novo. Daqui a pouco chega um outro falando sobre dificuldade no relacionamento ou na família, e eu vou falar, ó, existe família sanguínea, existe família espiritual, vamos estudar lá o capítulo 14 do Evangelho, e vou falar dos desafios de você conviver com pessoas que a primeiro momento parece que não tem afinidade nenhuma com você, mas é nesse ponto que a gente vai fazer as nossas orientações. Agora, quando o Emmanuel está falando aqui no estudo de hoje, para a gente pensar no seguinte, nem sempre eu vou conseguir materializar os amigos da vida maior para satisfazer a sede de verdade, mas a gente já traz alguns conceitos dentro da gente. Eu me lembro até de uma pergunta que foi feita uma vez o Chico. Eu disse, Chico, por que você não escreve um livro seu para a gente poder até ter uma base de comparação, saber quando o livro é do Emmanuel e quando não é? Aí o Chico falou assim no início da resposta, esses anos todos escrevendo, se eu parar para escrever vai sair alguma coisa também. Mas eu preferi nessa encarnação deixar todo o trabalho para os espíritos, então eu me anulo para que eles façam o trabalho. Aqui o que ele está falando para a gente, né? Aqui é o contrário, para a gente, eu posso substancializar essa ou aquela providência, até porque o Chico Xavier estava sendo procurado o tempo todo e nem sempre Emmanuel estava do lado dele, mas ele estava ali, o primeiro socorro, o primeiro atendimento, a frase de consolo, o aperto de mão, o você ouvir caridosamente, todas essas iniciativas aqui, o Chico estava tendo o tempo todo. A gente está recheado hoje de livros contando casos maravilhosos da vida de Chico e casos que emocionam a gente por conta disso. Então nem sempre eu vou sonorizar a voz do desencarnado através da psicofonia, mas no entanto eu mesmo articular essa frase. Nem sempre eu vou conseguir obter aquela mensagem, mas eu mesmo posso falar também, principalmente nesses casos quando as pessoas ficam ansiosas de ter uma mensagem de um ente querido qualquer, e a gente está o tempo todo falando para eles, olha, o telefone toca de lá para cá e pode ser que esse ente querido seu ou esteja envolvido num trabalho que esteja muito ocupado e que agora não possa estar dando essa atenção, ou até pode ser que ele esteja em tratamento também, possa estar em uma enfermaria, pode estar num lugar que está também ocupando a sua atenção e ele não pode dar essa mensagem agora. Mas vamos seguir firme. Isso aconteceu comigo também. Uma vez eu fui participar de uma reunião, dessas reuniões parecidas com o Correio do Amor, que o Chico Xavier ele promovia lá no Centro Espírita, lá em Uberaba, né? Então o que acontece eu esperava ter uma mensagem da minha mãe que desencarnou. E quando terminou a reunião, né, veio uma vozinha amiga aqui falando, olha, quem recebeu as mensagens está muito mais necessitado do que nós estamos. São pessoas que estavam com ideias, inclusive, de abandonar a própria luta aqui na Terra por conta da dor da saudade, de receber a mensagem reconfortante lá daquele parente que havia desencarnado. Então isso vai acontecer com todos nós. Mas ele vem falar para a gente, nem sempre também lograrás cura de certas enfermidades. Mas aí a gente vai explicar o papel educativo que a doença tem na vida de cada um e vai explicar que tem doenças que, se a gente obtiver a cura agora imediata, a gente, pelo nosso próprio comportamento ainda, a gente vai acabar comprometendo muito mais o futuro. Então, a gente traz essas explicações e Emmanuel termina dizendo o seguinte, médium quer dizer intérprete, medianeiro. Agora, dar utilidade à própria vida, transformando-nos em socorro e bênção para os demais, aí é ser médio do eterno bem, não precisa ser médio desse ou daquele espírito. Eu não estou sentindo o espírito do Dr. Herman aqui do meu lado, então eu não consigo trabalhar hoje. Como não? Todos nós conseguimos trabalhar e muitas das vezes é até salutar mesmo que o Dr. Herman se afaste, que apareça um outro espírito que possa estar nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa estar desenvolvendo essa coisa da empatia, de se colocar no lugar da pessoa, e o amor também, e o respeito pelo problema, todos os problemas que as pessoas trazem. Esse é o papel que a gente está vivendo aqui na Terra. Então ele vem falar para a gente, se você conseguir fazer isso, você está se colocando como médio do eterno bem, sob a inspiração de Jesus mesmo, privilégio que cada um de nós pode usufruir, se a gente quiser, se a gente tiver um pouquinho de vontade.
Então, a mediunidade não serve para nos transformar em dependentes dos espíritos, mas sim trabalhar lado a lado com eles. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.